Vamos falar de uma das maiores aventuras de toda a história. A primeira viagem de circunnavegação do globo. É uma história absolutamente incrível de coragem, de desespero e, claro, de descoberta, que mudou completamente a forma como olhamos para o nosso próprio planeta. Há mais de 500 anos, esta era a pergunta de milhões. Sem a tecnologia que hoje damos como garantida, como é que era possível provar, sem qualquer dúvida, que a Terra não era plana? Bem, a resposta exigiu uma viagem até ao limite daquilo que se julgava ser possível. Ok, vamos a isto. A mente por detrás de toda esta missão foi Fernão de Magalhães. Ele era um navegador português, muito experiente, e tinha um plano que, na altura, era revolucionário. Chegar às famosas Ilhas das Especiarias, lá na Ásia, mas navegando para o oeste, ou seja, contornando o continente americano. Só que havia um problema. O seu próprio país, Portugal, não quis financiar a expedição. Mas Magalhães não desistiu. Apresentou a sua ideia ao país rival, ao jovem rei de Espanha, que viu aqui uma oportunidade de ouro para ultrapassar Portugal no riquíssimo comércio de especiarias. E assim começaram os preparativos para uma viagem verdadeiramente épica. A escala desta expedição era algo nunca antes visto. Para termos uma noção da dimensão, vamos olhar para os números. A frota era composta por 5 navios. O navio principal, onde seguia Magalhães, chamava-se Trinidade. Depois havia o San António, o Concepción, o Victoria e o Santiago. A bordo seguiam cerca de 270 homens de várias nacionalidades. Havia portugueses, espanhóis, italianos, franceses, uma autêntica equipa internacional pronta para o desconhecido. E atenção, levavam mantimentos para 2 anos inteiros. Biscoitos, vinho, carne salgada. A preparação foi feita a contar com uma ausência muito, muito longa. Mas como é que eles esquiavam no meio do oceano sem um GPS? Bem, usavam tecnologia que hoje nos parece super básica. O instrumento mais importante era, sem dúvida, o astrolábio. Podemos pensar nele como uma espécie de GPS do século XVI. O que ele fazia era medir a altura das estrelas em relação ao horizonte e isso permitia aos navegadores calcular a sua latitude, ou seja, a sua posição a norte ou a sul da linha do Equador. A viagem para sul, pelo Atlântico, foi difícil, mas o verdadeiro teste ainda estava para vir. Quando chegaram à costa da atual Patagónia, o frio extremo e a falta de comida levaram a tripulação ao seu limite. As condições eram absolutamente brutais. A frota teve de parar e ancorar para passar o inverno numa terra gelada e desolada. Com o passar dos meses, o descontentamento começou a crescer e transformou-se numa revolta aberta. A liderança de Magalhães foi posta à prova da forma mais violenta que se pode imaginar. 3 dos capitães espanhóis revoltaram-se e tentaram tomar o controle da frota. Numa expedição como esta, a milhares de quilómetros de qualquer autoridade, a disciplina era uma questão de vida ou de morte. A resposta de Magalhães foi rápida e implacável. Ele retomou o controle dos navios à força, mandou executar um dos líderes e abandonou outro numa praia deserta. A mensagem não podia ser mais clara. Era ele quem mandava. Depois de conseguir controlar o motim, a frota finalmente encontrou aquilo que tanto procurava, a tal passagem para o oeste. Durante 38 dias navegaram por um labirinto de canais super perigosos, que hoje tem o nome do comandante. Quando saíram, deram de caras com um oceano novo, tão surpreendentemente calmo que Magalhães o batizou de Pacífico. Pois o nome Pacífico não podia ser mais enganador. Aquele oceano imenso escondia um perigo muito mais lento e silencioso do que qualquer tempestade, a fome e a doença. A travessia que se susseguiu foi a fase mais mortífera de toda a viagem. Imaginem só, navegaram durante quase 4 meses sem avistar terra, 4 meses a ver apenas água e céu todos os santos dias. Como é óbvio, a comida e a água potável acabaram por se esgotar. Sem frutas ou vegetais frescos, uma doença terrível começou a espalhar-se pela tripulação, o escorbuto. É uma doença causada pela falta de vitamina C e os seus efeitos são horríveis. As gengivas incham, os dentes caem, os marinheiros morriam numa agonia terrível. O desespero era total. Para sobreviver, a tripulação teve de comer coisas que hoje nem conseguimos imaginar. Ferviam o couro que protegia os mastros, comiam serragem e caçavam os ratos dos navios que eram vendidos a peso de ouro. Finalmente, depois de meses de puro sofrimento, avistaram terra, as Filipinas. Conseguiram comida fresca e fizeram alianças com alguns líderes locais. Parecia que o pior já tinha passado. Mas o excesso de confiança de Magalhães ia levá-lo à sua própria desgraça. A sentir-se poderoso com as suas armas de fogo, Magalhães decidiu meter-se numa guerra entre tribos locais. Ele queria mostrar a força europeia, mas subestimou completamente o seu adversário, um chefe chamado Lapu-Lapu.
E então o impensável aconteceu. O líder da expedição, o homem que sonhou com esta viagem, não a conseguiu completar. Fernando Magalhães foi morto em combate na praia de Mactã. O seu corpo nunca foi recuperado. Com Magalhães morto, a expedição estava praticamente desfeita. Mas a missão tinha de continuar. Sob o comando de um novo líder, o espanhol Juan Sebastián Elcano, os sobreviventes carregaram um dos navios com especiarias e começaram a última e desesperada etapa da viagem: a volta à casa. Estes números resumem o custo humano da viagem de uma forma brutal. Dos 5 navios que partiram, só voltou um. Dos quase 270 homens, apenas 18 sobreviveram para contar a história. No total, a viagem durou 3 longos anos. 3 anos a enfrentar o desconhecido, a fome, motins, batalhas. Foi uma autêntica odisseia que levou aos limites da resistência humana ao extremo. Mas todo este sacrifício não foi em vão. O legado desta viagem é monumental. Foi a primeira prova prática de que a Terra é redonda. Mostrou que todos os oceanos estão ligados entre si e revelou a dimensão real do nosso planeta. E um pormenor incrível. Ao darem a volta ao mundo para o oeste, eles perderam um dia. Os seus diários de bordo estavam um dia atrasados em relação ao calendário em Terra. Isto foi a primeira demonstração de um fenómeno que mais tarde levou à criação da Linha Internacional de Data. A viagem de Magalhães e Elcano mostrou que aquilo que parece impossível pode ser alcançado com muita coragem e determinação. E isso faz-nos pensar, 500 anos depois, na nossa era de tecnologia e de exploração espacial, que barreiras que hoje consideramos impossíveis é que ainda estão à nossa espera para serem quebradas.